E a sua opinião sobre isso? Deve-se queimar estátuas que incomodam? O Borba Gato me incomoda não é só por causa do personagem dele, não. Aliás, eu aprendi na minha infância a cultuar esses caras como se fossem grandes heróis. Na década de 60, a história que se contava era outra, né? O sujeito era, enfim, era um galante, valente, heróico cidadão que saiu daqui de São Paulo para o desterro dos Goiáses e enfim, para catar esmeraldas e ouro em Minas Gerais, caso do Borba Gato. Mas o Borba Gato eu gostei do incêndio lá, não é por causa do personagem, eu gostei porque é muito feia aquela estátua. Acho que aquela estátua tinha que sair dali porque ela enfeia São Paulo, não acha não, professor? Olha, para quem é obrigado a passar pelo Santa Amaro com frequência, aquela estátua realmente é um assombro. Mas eu acho que a questão do Borba Gato em si, eu estava até relendo algumas coisas sobre o Brasil colonial. O Borba Gato, ele me parece que não era o mais criminoso dos bandeirantes, ele foi um sujeito que até matou um sujeito da coroa e saiu fugido para esconder numa tribo. Quer dizer, eu acho que a história pessoal do Borba Gato é o menos importante aqui. O que mais me chocou disso tudo é que a maneira como se reagiu ao incêndio da estátua diz muito sobre que tipo de sociedade a gente está vivendo hoje. Eu ouvi gente chamando os vândalos, e a gente pode chamar de vândalo, de revolucionário, o que seja, mas chamou de terrorista. Teve gente querendo, sabe, enquadrar essas pessoas na Lei de Segurança Nacional. Teve gente falando, né, em destruição da história do Brasil. O próprio ex-chanceler Ernesto Araújo, né, essa infame figura das redes sociais, estava dizendo que destruir o Borba Gato significa destruir a memória nacional. Eu acho que, mais do que colocar fogo em estátua ou não, eu pessoalmente não sou contra, mas eu também acho que poderia ter sido feito por um outro caminho. Tem gente que fala, poderia ter sido feito pela Câmara dos Vereadores, eu entendo. Mas o que me chocou foi, depois de 550 mil vidas perdidas por causa de Covid, de ameaças diuturnas de golpe militar, as pessoas estão preocupadas com o Estado, preocupadas com o bem-estar do Borba Gato. Então, assim, isso é o mais chocante do momento que a gente está vivendo. O bem-estar da estátua. Isso é demais para mim, eu fiquei acompanhando o debate, pensando comigo mesmo, gente, o próprio Borba Gato, que, né, já se foi há 400 anos, esse sujeito deve estar lá, de cima ou de baixo, não sei, olhando e pensando, olha que povo simpático, né? Tão preocupado com a minha história, com o meu legado, depois de tanto tempo. Né? Pois é. Professor, agora, essa discussão né, levantada por essa situação, né, esse episódio do Borba Gato, como você mesmo estava falando, né, revela muito da nossa sociedade, né? Falta a gente rever os nossos episódios históricos, né, a nossa história, reorganizar a nossa história para poder se entender e resolver muita coisa do que está acontecendo hoje, né? E aí eu já queria emendar com a pergunta em relação a esse posicionamento dos militares, né, no Brasil, de se arvorarem a fazer ameaças o tempo inteiro à democracia, né, e culminar com aquela foto publicada ontem, né, nos jornais, nas redes sociais, do Bolsonaro abraçado com aqueles representantes do partido mega ultra da direita da Alemanha, né? A senhora acha também que existe essa falta da gente conseguir olhar para trás, entender o que foi o nosso passado e até mesmo dolorosamente, né, revisitar uma série de questões que ficaram para trás, anistiadas, né, como por exemplo a questão dos anos de chumbo aqui, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, inclusive com o episódio do Borba Gato? Deixa só, antes do professor responder, deixa eu mostrar a foto, porque muita gente não viu a foto ainda, ela está nos jornais hoje. Põe o slide número 6 para mim, Fernando, no ar, por favor. Slide número 6, nós vamos ver aqui. Agora, o que me chama a atenção nessa foto, não é uma coincidência assim, porque o nazistão lá... Fernando, cadê a foto? Slide número 6. Ele já está colocando aqui para a gente. É isso, esse aí mesmo. Põe na tela para a gente. Olha só. Olha, vê se isso é papel de um presidente de um país democrático. Esse sujeito no meio é o Bolsonaro, vocês sabem, né? Os dois que estão ao lado deles, olha, uma é neta de um ex-ministro do Hitler, o outro é uma espécie de novo Goebbels. Agora, o que me chama a atenção nesse sujeito que está aí abraçado com os nazistas amigos do nosso nazista particular aí, é o seguinte, ele é a cara do Albano Franco com o cabelo do Bozo.
Só isso. Não é, não? É impressionante. O Albano Franco era mirradinho, mas ele é muito parecido com o Albano Franco. O Albano Franco tinha nada de nazista, não, viu, gente? Ele era de direito, mas não era nazista, né, Casarões? Olha, o que eu acho interessante é que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma era dos revisionismos históricos. O que aconteceu, acho que pensando no caso particular do Brasil, a lei da anistia em 79, ela criou uma situação estranha na nossa sociedade, porque ela não eximiu os historiadores de continuarem contando a história da maneira como a gente a conhece hoje, né, o golpe militar de 64, o que estava por trás daquilo, quais eram as forças conservadoras que, né, articularam aquele golpe, inclusive estrangeiras, Estados Unidos estava ativamente presente nesse processo. Então, assim, a gente, principalmente quem tomou contato com a história universitária, ou mesmo de ensino médio, a gente sabe grande parte dessa história, ainda que ela nunca, Isabelle, tenha se tornado parte da história oficial do país. Então, sempre houve uma tensão, porque a história contada na sala de aula não corresponde à maneira como oficialmente se narra esse processo. Obviamente, a Nova República teve ali uma forma de construir vamos dizer, uma condenação histórica dentro da narrativa oficial ao regime militar, mas nunca se soube dos detalhes disso, oficialmente falando. E a primeira pessoa, que eu acho muito honrosamente, resolveu voltar, dar um passo atrás e falar, não, vamos oficializar a barbárie, a tortura, a repressão e o autoritarismo do período de chumbo no Brasil, foi a Dilma. Porque a Dilma, em 2011, quando ela inaugura a Comissão Nacional da Verdade, ela estava dizendo, olha, existem crimes que foram supostamente anistiados lá em 79, mas eles não podem ficar na escuridão histórica, eles têm que ser conhecidos, as pessoas têm que vir à luz e falar. Inclusive ela própria, que tinha sido torturada na ditadura, ela veio e deu o seu relato, muita gente deu o seu relato e contribuiu por uma espécie de reconstrução da história lá no começo dos anos 2010. Eu acho que aí a gente tem um divisor de águas importante com relação às Forças Armadas. Os militares nunca aceitaram a maneira como a Comissão Nacional da Verdade revelou os abusos cometidos pelos próprios militares ao longo dos anos da ditadura. Então, é curioso que os militares ficaram em silêncio durante muito tempo, engoliram sapos importantes, como, por exemplo, a criação do Ministério da Defesa nos anos 90, que é, por princípio, um poder civil governando as armas. Então, assim, houve um processo de alijamento dos militares, de jogá-los para escanteio como atores políticos, e que é fundamental para qualquer democracia contemporânea, e que os militares no Brasil engoliram ali a seco, não aceitaram muito bem, mas toleraram até que a Comissão Nacional da Verdade veio e implodiu esse silêncio militar. E não à toa, as primeiras manifestações políticas de militares, manifestações contrárias ao próprio governo, por hora, foram acontecendo ao longo do governo Dilma. Quem não se lembra, por exemplo, um general, não lembro do nome dele, mas um general que chegou e disse que o Brasil não teria munição que durasse meia hora de guerra com a Bolívia, um cara que tinha acabado de se aposentar em 2013, se não me engano, meio que dizendo, olha, o Brasil não investe nas Forças Armadas, etc. Aí teve, logo depois, sob Celso Amorim, né, que era ministro da Defesa, as primeiras manifestações políticas do alto comando do Exército. Em 2015, Celso Amorim já tinha saído, acho que o ministro era o Aldo Rebelo, quando o Mourão, que era comandante militar do Sul, fez uma palestra criticando o governo Dilma, falando da incompetência, falando, sabe, um monte de impropérios contra o governo, e ele, comandante, né, do Comando do Sul. Então, assim, e foi exonerado naquele momento, mas virou vice-presidente logo depois. Então, acho que tem um processo que vai se nutrindo ali nos anos Dilma, e que vai culminar com um infame acordo feito pelo Temer, então vice, com a alta cúpula do generalato brasileiro para viabilizar o governo pós-impeachment. Então o Temer ele já tinha articulado ali com os militares vamos dizer, a segurança jurídica e política do seu governo assim que ele chegasse. E assim o fez. Raul Jungmann foi ministro durante um tempo, mas a gente não pode se esquecer de que logo depois do Jungmann sair, acho que em fevereiro de 2018, quem entrou foi o Joaquim
Silvio Luna, esse que hoje é da Petrobras, né, e que virou ministro da Defesa, o primeiro ministro militar da Defesa no Brasil, rompendo o princípio basilar, né, do poder civil sendo mais importante do que o poder militar no Brasil. Então, GLO, o Silvio Luna ser ministro, acho que tudo isso já está num contexto. Aliás, aquele tweet infame também do Vilas Boas, né, ameaçando o Supremo, aquilo tudo é 2018, gente. Então, ali as sementes já estavam todas plantadas para esse retorno do poder militar. E o que isso tem a ver com revisionismo? A partir do momento em que os militares e uma grande ala conservadora chega ao poder no Brasil, o primeiro desafio que esses caras têm declarado é apagar a história e recontar a história de acordo com o que lhes convém, né? Então a gente viu, por exemplo, foram vários revisionismos. Primeira história, essa idiotice, com perdão da expressão, de dizer que o golpe de 64 não foi golpe. Em paralelo, aquela bizarrice, também com perdão da palavra, de que nazismo é de esquerda, né? Foram várias manifestações recorrentes feitas pelo alto governo Bolsonaro, né? Bom, aquele presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né, também querendo fazer um revisionismo na Fundação Palmares, negando a escravidão, negando os quilombos, sabe? Aquele movimento muito amplo de revisionismo histórico, ele deu espaço para que essa turma ultraconservadora, de extrema-direita, alguns neofascistas, neointegralistas, etc., até tem repetido o slogan, né, Deus, Pátria e Família, com muito orgulho e tal. Então, essa turma toda vem embarcando numa árdua tarefa de rever a história do Brasil. E a gente olha para o mundo... Exatamente. Os slogans são todos ultranacionalistas, remetem ao nazismo, o governo nega, obviamente, mas, sabe, a gente vê postagens da SECOM, uma delas que falava o trabalho liberta, Arbeit macht frei, que era a inscrição nos portões de Auschwitz. Quer dizer, esse tipo de recurso, a simbologia histórica do passado, mas que faz referência direta ao período talvez mais obscuro da história do século XX, que foi o período do nazifascismo na Europa e no mundo, obviamente, isso é realmente chocante. E essa disposição que o governo brasileiro demonstra de rever a história, de apagar a história contada pelos historiadores, com base em documento, independentemente de inclinação ideológica, e construir uma história oficiosa, completamente descolada da realidade, é parte dessa guerra cultural que move o bolsonarismo e que move também a extrema-direita em todo o mundo. Se a gente pega, né, a filosofia da extrema-direita, o que é que a gente chama de filosofia nesse caso, ela se pauta muito por esse esforço de revisionismo histórico. E a alternativa para a Alemanha, esse partido, eu não chamaria de neonazista porque eles não são objetivamente neonazistas, mas o partido de extrema-direita da Alemanha, a primeira manifestação organizada de extrema-direita na Alemanha em 75 anos. A partir do momento em que esses caras se consolidam na política alemã e se aproximam do bolsonarismo, a gente sabe exatamente de que lado o nosso governo está. A gente já sabia. Eles se aproximaram do Vox espanhol, se aproximaram da ala fundamentalista republicana nos Estados Unidos, ajudaram no golpe da Bolívia em 2019. A gente tem vários sinais de que esse conservadorismo tupiniquim, ele tem aí os seus aliados extremistas e de extrema-direita, muitos fundamentalistas religiosos ao redor do mundo, e essa foto do Bolsonaro recente, ela é mais uma dessas indicações. O que me choca é que muita gente que tem conhecimento, tem acesso à informação, continua negando o óbvio, que são as alianças neofascistas, neonazistas em alguns casos, que o governo está deliberadamente veiculando. Isso é assustador, porque, quer dizer, todos nós aqui entendemos isso e reclamamos disso o tempo inteiro, mas existe uma bolha ainda, a bolha lá dos 25%, que está completamente cega para esse tipo de sinalizações óbvias, né? Desde gestos supremacistas até alianças com partidos extremistas, que está acontecendo já há 2 anos e meio, e não se fala nada a respeito.